hoochie. It gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on... Abraham Lincoln foi declarado morto pouco depois das 7 horas da manhã de um dia muito chuvoso de Sábado Santo, dia 15 de abril de 1865, menos de uma semana depois da rendição do general Robert E. Lee em Appomattox. O pequeno grupo de autoridades e famílias reunido em torno da cama encharcada de sangue na pensão Will Patterson, bem na frente do Teatro Ford, permaneceu em silêncio por vários minutos. Então, o pastor de Mary Lincoln, Phineas Gurley, fez uma pequena oração e um destacamento de soldados foi chamado ao interior do quarto. Eles puseram o corpo em um caixão militar e o levaram rapidamente por entre a multidão ensopada que fazia vigília do lado de fora, à espera do carro funerário que o levaria para a Casa Branca. A autópsia e o embalsamento foram realizados no quarto de hóspedes do segundo andar da ala leste. Edwin Stanton, o vulcânico secretário da guerra, escolheu o traje funeral do presidente e insistiu que o agente funerário deixasse o resíduo negro da hemorragia intercraniana que se formara sob o olho direito de Lincoln. Praticamente no mesmo instante iniciou-se a construção de um catafalco do primeiro andar, inspirado em uma grande loja maçônica para visitação pública. As marteladas prosseguiram pelo domingo de Páscoa e na segunda-feira seguinte, uma perturbada Mary Lincoln disse que os golpes soavam como tiros de pistola. Os homens que levaram o corpo de Lincoln para o primeiro andar na noite de segunda-feira tiraram até os sapatos para não incomodar a senhora Lincoln. Houve um velório aberto no Salão Leste na terça-feira. Trens especiais levaram dezenas de milhares para a capital e as pessoas formavam fila à espera de uma oportunidade de entrar no salão escuro e dar uma olhada de um segundo no presidente morto, que estava havia horas ali, esticado. Uma série de visitas particulares na noite de terça incluiu uma delegação de cidadãos de Illinois, que foram até lá exigir que Lincoln fosse enterrado em seu estado natal. Stanton previa um sepultamento em Washington. Na manhã seguinte, 600 convidados se amontoaram no Salão Leste para cerimônias fúnebres, quando os homens como o general Ulysses S. Grant e Stanton choraram abertamente. Cerca de 25 milhões de pessoas compareceram a cerimônias parecidas, realizadas mais ou menos ao mesmo tempo por todos os Estados Unidos e Canadá. O gigantesco cortejo fúnebre na tarde de quarta-feira, diante de cerca de 75 mil espectadores, incluiu destacamentos de unidades militares de negros e ex-combatentes mutilados e, mais dramaticamente, o tradicional cavalo do comandante em chefe, seguindo o carro fúnebre com a sela vazia e as botas viradas para trás nos estribos. Foi a mesma imagem que um século mais tarde tanto marcou os telespectadores no cortejo fúnebre de John F. Kennedy. It's a circle we're going round. We don't get us out from under. It's gonna take us down. There was this woman and there was this man. O cortejo terminou no Capitólio, onde outro catafalco, todo ornamentado, aguardava o caixão do presidente. Depois de permanecer no estado por 2 dias, o corpo foi transferido para o vagão especial da rodovia Baltimore e Ohio, para a primeira parte
da viagem de volta a Springfield, pois Stanton finalmente concordava com o pedido dos cidadãos de Illinois. Para acrescentar um toque final de tristeza, o caixão de Lincoln foi acompanhado pelo seu filho, Weil, que ele adorava e que morrera provavelmente de pneumonia em 1862. O pequeno esquife de metal de Weil foi removido de sua cripta em Washington e posto em um caixão de nogueira de melhor qualidade para descansar ao lado do seu pai em Springfield. Tudo pronto! Uma fotografia dos Estados Unidos tirada no momento da morte de Lincoln teria captado a nação em luto, congelada no meio de um passo em direção à modernidade. A rota escolhida para a última viagem de Lincoln para casa, que subia a costa leste até Nova York, depois seguia para o oeste, acompanhando os grandes lagos até o meio oeste e a própria Springfield, abria uma espécie de falha geológica no centro das tensões de uma sociedade que rapidamente se afastava de suas raízes pré-industriais e, de modo genérico, indicava a forma de uma nova geografia comercial americana. Mais tarde, foi o fato de que, por ter sido feita por trem, a viagem levou apenas dias, em vez das semanas ou meses que teria consumido não muitos anos antes. Hoje, aquelas locomotivas parecem pequenas e estranhas, com suas grandes chaminés de sino invertido e lenha queimando nas fornalhas. Mas quando elas atravessaram os Alleghenies, nos anos 1850, a nação encolheu radicalmente. Pela primeira vez, a costa leste urbana uniu-se em um sistema nacional único com as terras cultivadas e os recursos do noroeste. O nome ainda usado para os estados e territórios entre as colônias do norte originais e as margens lestes do Mississippi. Uma dúzia de cidades ao longo dessa rota abrigou cerimônias funerárias formais, todas elas em uma grande disputa de excessos rococó dos catafalcos. Preces funerárias e fileiras de homens imponentes em seus trajes emplumados para carregar o caixão. A primeira parada depois de Washington foi em Baltimore. As duas eram, em essência, as mesmas cidades de antes da guerra. A capital, desgraçadamente, um lamaçal infestado de malária, apesar de agora ter um conjunto de prédios em estilo grego, quase pronto, enquanto Baltimore, um ponto mercantil movimentado, estava inchada e doente, devido a uma dieta rica em gorduras do comércio em tempo de guerra. Entretanto, quando a viagem entrou pela primeira vez rumo ao interior, ao seguir de Baltimore para Harrisburg, cruzou um tipo novinho de saliência na linha de batalha. As estradas de ferro começavam a compreender os lucros que podiam ser obtidos com o acelerado comércio interno do país. E também havia um boom da atividade petroleira nas florestas do oeste da Pensilvânia. Cidadezinhas bucólicas como Titusville tinha se transformado em lugares infernais, com rios negros e o ar cheio de petróleo. As chamas noturnas destacavam-se tremeluzentes sobre multidões agitadas que há muito procuravam petróleo sem sucesso. Carreteiros, prostitutas e vigaristas de segunda categoria, todos desesperadamente se agarrando à sua única chance de ficar muito ricos muito rapidamente. Os campos da Pensilvânia eram de longe os maiores descobertos até então, e em poucos anos iriam fornecer petróleo para iluminar todo o mundo civilizado. Com prêmios como estes,
as nascentes guerras das ferrovias seriam ferozes, frequentemente violentas, e em um mundo sem sistema de leis para controlar as grandes corporações, profundamente corruptoras. When 40 was alright, my biggest fear was September, when he had to go. As paradas da viagem, as paradas seguintes, Filadélfia e Nova York, estavam em meio a transições extremamente rápidas para a manufatura diversificada e para se transformarem em centros financeiros. A indústria têxtil mecanizada da Filadélfia recebeu um grande impulso com os contratos de produção de cobertores durante a guerra. Seu famoso Franklin Institute, o instituto técnico mais antigo do país, foi organizado nos anos 1820, com doação de mais de 1.000 pessoas ou empresas para promover a fabricação científica. O crescimento acelerado em Nova York, gráfica indústria leve, mercado de capitais e bancos, estava rompendo os limites da ilha, em Manhattan. E planos de uma ponte colossal que expandiria a área da cidade para o outro lado do West River, até o Brooklyn, estava em andamento. Acontecimentos nos funerais das duas cidades apontavam os problemas do crescimento rápido. No domingo, na Filadélfia, 3.000 pessoas se reuniram em filas quilométricas para ver o corpo de Lincoln. Sua extensão e desespero aumentados porque o sistema de transporte público se recusou a funcionar em dia sabático. Quando um grupo de batedores de carteira se misturou nas filas e arrebentou as cordas de controle de multidão, houve uma grande confusão que deixou vários feridos. Em Nova York, as tensões eram étnicas. A cidade, que tinha uma população irlandesa maior do que Dublin, era um criadouro da democracia Copenhague, anti-guerra. Nota de rodapé. Copenhague, nortistas simpatizantes do Sul. Fim da nota de rodapé. A desconfiança dos irlandeses de que os homens de negócio republicanos usavam a convocação militar para desestruturar organizações trabalhistas e importar trabalhadores negros mais baratos, o que era com quase toda certeza verdade, explodira nos selvagens protestos contra o recrutamento militar obrigatório de 1863, o mais letal motim popular da história americana. A máquina democrata local, Tammany, nota de rodapé. Tammany, organização política interna do Partido Democrata, na segunda metade do século XIX e início do século XX, que para alcançar o controle político usava métodos associados à corrupção. Novidade da social-democracia. Oh, essa parte foi minha, não está no livro. Fim da nota de rodapé. A máquina democrata local, Tammany, provocou uma pequena crise alguns dias antes do cortejo fúnebre, ao decretar que ele seria interditado aos negros. Depois de uma intervenção forçosa de Stanton, um pequeno contingente de negros marchou no final da gigantesca parada pela Broadway e foi aplaudido pela multidão. Depois de passar pela cidade de Nova York, o trem funerário subiu, acompanhando o rio Hudson até Albany, antes de virar para o oeste e cruzar o estado de Nova York. Era emocionante e pungente ver como as filas ininterruptas de pessoas em luto permaneciam em vigília ao longo de grande parte do caminho, mesmo durante a noite, quando marcavam sua presença com fogueiras. A única reclamação era quanto à velocidade do trem. No século XIX, 30 km por hora era uma velocidade desrespeitosamente rápida. O oeste do estado de Nova York
era uma região de fazendas, povoada em grande parte por imigrantes alemães, suíços, irlandeses e escoceses. Esses não eram os pequenos fazendeiros romantizados por Thomas Jefferson. No fim da guerra, cerca de 3/4 dos fazendeiros de Nova York, localizados próximos de uma estação ferroviária, a uma distância que poderia ser percorrida por uma carroça, eram homens de negócios de classe média, em busca da eficiência de seus estabelecimentos comerciais, que produziam trigo, madeira e laticínios para o comércio. A transformação das fazendas de Nova York se iniciara com a abertura do canal Erie, em 1825, e se acelerara com a proliferação das ferrovias nos anos 1850. Em menos de uma geração, eles tinham dizimado a agricultura da Nova Inglaterra, forçando uma mudança decisiva naquela parte do país para uma economia manufatureira. Os fazendeiros de Nova York gastavam enormes quantias de dinheiro em bens de consumo. Um monte de bugigangas, reclamou um fazendeiro em seu diário. Eles faziam vigílias à espera do trem funerário com seus sapatos produzidos em fábricas, e suas melhores roupas eram compradas prontas, por seu estilo e corte superior. As donas de casa de classe média das fazendas ainda trabalhavam com afinco, mas havia uma convergência entre suas vidas e as de suas irmãs urbanas. Elas compravam tecido em vez de fiá-lo e tecê-lo, e faziam cortinas novas em suas máquinas de costura. Produtos domésticos essenciais como sabão e velas vinham de lojas, e muitas casas de fazendas eram iluminadas por lampiões a querosene, para que as crianças pudessem estudar à noite. Enormes fogões de lenhas antigos que davam muito trabalho nas cozinhas, há muito tempo tinham sido substituídos por fogões de ferro fundido, civilizados. E os viajantes concordavam que a quantidade e variedade dos alimentos dos fazendeiros de Nova York estavam a eras de distância do uísque, da carne de porco salgada e da papa que no início do século eram considerados uma dieta razoável. As primeiras paradas depois do interior de Nova York foram Buffalo e Cleveland, duas movimentadas cidades portuárias do lago Erie, que eram pontos de acúmulo naturais para indústrias de petróleo, carvão e aço do oeste da Pensilvânia. De lá, o cortejo voltou-se outra vez para o interior, dirigindo-se para Columbus, Indianópolis e a região de Terra Preta e pouco habitada de Illinois, no Michigan, o primeiro laboratório do mundo da agricultura mecanizada em larga escala. Os fazendeiros do Noroeste estavam prestes a dar aos nova-iorquinos uma dose de seu petróleo, do seu próprio remédio, assumindo o controle do comércio de grãos e forçando seus irmãos do leste a se especializar cada vez mais em laticínios e fruticultura. Chicago, a última parada antes do descanso final de Lincoln em Springfield, tentou montar orgulhosa um espetáculo tão grande quanto o de Nova York, pois ela se via como a cidade do futuro americano. Até a Guerra Civil, a carne e os grãos do meio-oeste seguiam para o leste dos Grandes Lagos e do Canal Erie, ou, do sul de Chicago, desciam o Mississippi em barcaças, até Nova Orleans, para a viagem de barco pela costa até Nova York. No fim da guerra, ligações ferroviárias do leste com Chicago tinham tomado a maior parte do velho comércio com base em Nova Orleans e estavam fazendo investidas sobre o tráfico dos Grandes Lagos. Um grande crescimento no setor de grãos estava levando a atitude empresarial a uma superexcitação, enquanto a fábrica de ceifadeiras de Cyrus McCormick solidificava uma base manufatureira promissora. George Pullman, lutando para fazer decolar sua empresa de vagões dormitórios, conseguiu um golpe publicitário
com a doação do vagão que levou Lincoln de Chicago para Springfield. Pelo menos é o que diz a lenda. Pesquisas recentes sugerem que ele doou todos os vagões, exceto o de Lincoln. Em Springfield, ficava perto dos limites a oeste da penetração das ferrovias. Não havia ligação por trem com a margem oeste do Mississippi e só havia 3 estradas de ferro muito pequenas e bem separadas umas das outras, em todos os vastos territórios do oeste, cuja economia na época estava baseada na mineração, ainda feita principalmente por homens com pás e mulas, mas empreendedores já haviam identificado a oportunidade para fazendas de criação de gado para alimentar a grande demanda de carne no leste urbano. O romantismo glorioso do Velho Oeste, de cowboys e longas viagens com o gado tinha raízes nas décadas imediatamente anteriores, antes que as ferrovias penetrassem de vez nas áreas de pastagens após a Guerra Civil. No sul, as ferrovias não eram tão desenvolvidas quanto no norte, mas isso pouco importava. Por muito tempo, o único produto de exportação importante da região seria o algodão, de baixa tecnologia, produzido em sua maioria por meeiros. Os fazendeiros rudes das montanhas, depois de usarir a terra, que um dia fora rica, aos poucos voltaram para a velha tradição de agricultura de subsistência. Contemporâneos de visão aguçada já se entusiasmavam com a antecipação do enorme crescimento econômico dos Estados Unidos. Mas isso ainda estava em um estágio embrionário. As linhas férreas ainda eram construídas lentamente por empresários locais ou cidades empreendedoras. Foram necessárias 10 empresas diferentes para percorrer a rota funerária de Lincoln, com nomes há muito esquecidos, como Northern Central, Camden and Amboy, Columbus and Indianapolis, Lafayette and Michigan City. Como poucas ferrovias tinham os recursos para construir pontes, locomotivas e vagões, normalmente atravessavam rios em barcas. A confusão de bitolas atrapalhava os fretes de longa distância, e qualquer empresa à procura de trilhos e equipamentos de qualidade fazia suas compras na Inglaterra. Foi um crescimento desajeitado e aos tropeções, que fez da avidez febril pela riqueza de um material cômico farto para os autores satíricos tão diferentes quanto Mark Twain e Anthony Trollope. Artesanal de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln teria aprovado tudo aquilo com empolgação, mesmo a avidez. Como disse durante a primeira campanha presidencial, abre aspas, "É melhor para todos deixar que cada homem seja livre para adquirir propriedade o mais rápido que puder. Alguns vão ficar ricos. Não acredito em uma lei para evitar que um homem enriqueça. Mas queremos dar ao homem mais humilde uma chance de ficar rico igual a de todos os outros." Fecha aspas. O Partido Republicano, que indicaria Lincoln para a presidência em 1860, era um amálgama estranho de velhos Whigs, nativistas Know-Nothings. Nota de rodapé. Know-Nothings. Membros de uma organização política secreta do século XIX, contrária à influência política dos imigrantes e da Igreja Católica.
Fim da nota de rodapé. Abolicionistas radicais e democratas incendiários, anti-escravidão, incomodados com o controle do partido pelos sulistas. Provavelmente os Whigs tinham a maioria dos membros e dominavam a liderança. O compromisso essencial dos Whigs era o projeto de estímulo ao desenvolvimento de Daniel Webster, Henry Clay e, recuando um pouco mais, Alexander Hamilton. A ala conservadora do partido Whig era um pouco mais tolerante com a escravidão do que com seus irmãos mais moderados. Em nome da preservação da União, e também tinha traços esnobes anti-imigração, principalmente em reação às multidões de irlandeses empobrecidos que invadiam as cidades do leste. A tradição pró-desenvolvimento chegou com facilidade a Lincoln. Seu ídolo político era Henry Clay, o grande apóstolo dos canais e da autossuficiência americana. Lincoln também foi um empresário, apesar de não muito bem sucedido. Foi funileiro, trabalhou como agrimensor e detinha a patente de um invento para retirar balsas dos bancos de areia do rio Mississippi. Lincoln gostava especialmente de casos de patente, e uma vez disse que as descobertas mais importantes para o progresso da civilização eram a escrita, a imprensa, a descoberta da América e a criação de leis patentes. Era típico dele. Em um caso envolvendo patentes de ceifadeiras mecânicas, chegou munido com modelos das máquinas e reuniu-se com os jurados, todos agachados no chão, para lhe mostrar os detalhes críticos. O fascínio de Lincoln pela invenção permeou suas declarações políticas. Depois de sua derrota apertada para Stephen Douglas na eleição de senador por Illinois em 1858, Lincoln dedicou-se ao circuito de conferências para testar suas chances de chegar à presidência. Em vez de focalizar a escravidão, o discurso, que era sua marca registrada, versava sobre descobertas e invenções, que ele via como um talento americano ímpar. Abre aspas. Nós aqui nos Estados Unidos achamos que descobrimos, inventamos e aperfeiçoamos mais rápido que qualquer nação europeia. Eles podem achar que isso é arrogância, mas não podem negar que a Rússia nos chamou para lhe mostrar como construímos barcos a vapor e ferrovias. Fecha aspas. Por gerações, historiadores discutiram se a Guerra Civil deveu-se principalmente à questão da escravidão, ou se foi uma disputa entre dois sistemas econômicos concorrentes. A historiografia mais recente mostrou como o anti-escravismo republicano estava profundamente ligado ao projeto pós-desenvolvimento dos Whigs. Os republicanos consideravam a independência econômica um pré-requisito para a liberdade política, basicamente atualizando, para uma sociedade comercial, a visão jeffersoniana do pequeno proprietário rural independente. Two old people, now we think, children gone, still the same, side to side in that front porch swing, living on love. He can't see. Por uma breve era de ouro, os republicanos puderam exibir os grupos de classe média que emergiram no norte como sua obra admirável. Com a exceção de um punhado de grandes tecelagens, a manufatura do norte ainda era basicamente artesanal, e na era pré-guerra civil ninguém podia antecipar o fenômeno dos mega negócios internacionais. A alegação republicana de que a legislação pró-negócios, como tarifas aduaneiras mais elevadas sobre bens manufaturados, era do interesse dos trabalhadores. Quase certamente era verdade, e foi defendida em detalhes pelo melhor economista da época, Henry Carey,
Como Daniel Webster certa vez disse: "Bem, quem são os trabalhadores do Norte? Eles são todo o Norte." I'm gonna live, laugh, love just for today. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. Drink every drop of happiness till they cover me up. Mas por décadas toda a iniciativa de desenvolvimento era derrotada pelo interesse escravista, já que acelerar o povoamento do Oeste, ou mesmo investir em sistemas de canais ou ferrovias, inevitavelmente aumentaria a população dos Estados Livres. Para os republicanos e para Abraham Lincoln, o obstrucionismo sulista era um exemplo de conspiração para esmagar a liberdade em toda parte, não apenas para os escravos. Se os sulistas conseguissem estender a escravidão aos territórios, sem dúvida isso seria seguido pela influência maligna da hierarquia e da indolência aristocrática, expulsando o trabalho livre. A própria palavra aristocrata estava se tornando quase uma maldição por todo o norte. E os relatos de viajantes sobre o sul atrasado e assolado por doenças eram matéria-prima importante para a imprensa do norte. De modo implícito, compreendia-se que, como disse um historiador, abre aspas, duas civilizações profundamente diferentes e antagônicas estavam competindo pelo controle do sistema político. Fecha aspas. Lincoln dedicou muito dos seus discursos em sua viagem de 1859 a expor a visão social republicana. Se o governo apoiasse a independência individual e a educação e desse início à criação de uma infraestrutura comercial, uma população livre e com possibilidade de prosperar por si, só iria tirar o máximo da oportunidade. Em um discurso em uma feira agrícola em Wisconsin, depois de uma digressão inicial sobre o aumento de lucros por meio da tecnologia, incluindo um projeto bizarro para um arado a vapor, Lincoln atacou a aristocrática teoria da ralé, que ele apontava como oposta ao ideal republicano de uma sociedade altamente fluida. Quem começa com prudência e sem dinheiro no mundo trabalha por salários e por tempo e economiza um excedente com o qual comprar ferramentas ou terra para si mesmo. Então trabalha por conta própria, por mais um período, e depois de um tempo contrata outro iniciante para ajudá-lo. Há provas para se dizer isso. Muitos homens independentes nesta Assembleia, sem dúvida há alguns anos eram trabalhadores assalariados. O seu caso é praticamente, se não totalmente, a regra geral. Segundo a teoria da ralé, supõe-se que o trabalho e a educação sejam incompatíveis, ou que qualquer combinação deles é impossível. É considerado um infortúnio que trabalhadores tenham cabeça. Essas mesmas cabeças são vistas como material explosivo que deve ser guardado com segurança em locais úmidos. As plateias políticas do século XIX eram extremamente bem formadas. Esse era o entretenimento de massa da época, e os ouvintes de Lincoln sabiam muito bem sobre o que ele estava falando. Defensores da escravidão costumavam discursar em favor da necessidade de uma ralé social, uma classe para fazer as tarefas inferiores, desempenhar os trabalhos penosos da vida,
como observou um morador da Carolina do Sul. A escravidão era apenas a característica mais visível do sistema de governo profundamente anti-igualitário do Sul. O poder aristocrático foi reforçado de modo vergonhoso por uma lei que previa que, para o cálculo do número de representantes no Congresso e para a distribuição de verbas proporcional à população de cada estado, os escravos valiam 3/5 de um homem livre. Em uma série de convenções políticas estaduais por todos os estados escravistas nos anos 1850, as elites das planícies seguiam eliminando com regularidade os privilégios dos pequenos proprietários brancos. Havia uma verdadeira vantagem nos ataques de Lincoln a Douglas durante seus debates de 1858. Ela era derivada de sua convicção de que Douglas, intencionalmente ou não, era uma ferramenta dos interesses aristocráticos contra os direitos do povo trabalhador. Os argumentos a favor da escravidão são os argumentos usados por reis para escravizar povos em todas as épocas do mundo. Eles sempre montaram no pescoço das pessoas, não porque quisessem fazê-lo, mas porque as pessoas estariam em melhor situação se fossem montadas. É esse o argumento deles. O argumento do juiz Douglas é a mesma velha serpente que diz que você deve trabalhar e eu comer. Você deve labutar, eu aproveitar os frutos de seu esforço. Por mais que se possa desejar, isso não acaba com os negros. Eu gostaria de saber onde vamos parar se pegarmos essa velha declaração de independência que afirma que todos os homens são iguais por princípio e começarmos a abrir exceções. Se um homem disser que isso não se refere aos negros, por que outro não pode dizer que não se refere a alguma outra pessoa? Se essa declaração não for verdadeira, vamos pegar esse livro de leis onde ela está escrita e arrancar essa página. I heard a freight train out across the way. I heard a woman sing, hey, 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 hey. Uma vez na presidência e livre do obstrucionismo do Sul após o ataque ao Forte Sumter, Lincoln e sua maioria republicana lançaram uma blitz de legislação pós-desenvolvimentista, quase sem paralelos na história americana. Nas palavras dos historiadores Charles e Mary Baird, abre aspas, uma segunda revolução americana, fecha aspas. A conquista republicana foi obscurecida pelos eventos cataclísmicos da guerra, apesar de as distrações de guerra terem feito com que a visão do programa ficasse ainda mais impressionante. O Homestead Act de 1862 permitia a todo cidadão, inclusive mulheres solteiras e escravos libertos, tomar posse de praticamente qualquer trecho de terra pública desocupada de 65 hectares, por uma taxa de $12 de registro e cadastro. Bastava morar nela por 5 anos, construir uma casa e cultivar a terra. E ela era sua, por uma taxa adicional de comprovação de $6. Com o tempo, o Homestead Act ajudou a povoar 10% de toda a área dos Estados Unidos continental. O College Act de concessão de terras de 1862, do senador republicano por Vermont, Justin Morrill, dava a cada estado uma área de terras públicas que podia ser vendida para financiar faculdades estaduais direcionadas para artes agrícolas e industriais.
Nenhum outro país concebera a noção de educar fazendeiros e mecânicos, e as escolas surgidas a partir de Morrill Act ainda são a base do sistema de universidades estaduais. O Pacific Railway Act de 1862 fez outra grande doação de terras públicas para financiar a estrada de ferro entre o rio Missouri e o Oceano Pacífico, um sonho do partido pró-desenvolvimento, havia mais de 20 anos. A tarefa ainda estava limitada pela tecnologia da época. A lei precisou de várias revisões para ajustar o financiamento, e todo o projeto foi contaminado por escândalos. Mas a ferrovia, na verdade, foi terminada, mais ou menos como seus fomentadores haviam prometido, e surpreendentemente perto do prazo original. Com o tempo, o impacto que teve no desenvolvimento justificou os mais empolgados sonhos de seus defensores. A agenda republicana Whig foi preenchida com grandes aumentos de tarifa e um Federal Banking Act, que, mesmo com todas as suas falhas, fez com que o país atravessasse a guerra e suas consequências financeiras. Lincoln jamais teria escolhido a guerra como instrumento para acabar com a escravidão, mas não fugiu dela quando lhe foi imposta e aproveitou a oportunidade para estipar toda a perversa iniciativa aristocrática. Em suas próprias palavras terríveis do segundo discurso de posse, ele disse: "Então veio a guerra. E se ela continuar até que toda a riqueza acumulada pelos 250 anos de trabalho duro e incessante dos escravos se perca, e até que toda gota de sangue arrancada com a chibata seja paga com outra arrancada pela espada, como foi dito há 300 anos, ainda assim deve ser dito que os julgamentos do Senhor são sempre verdadeiros e justos." Esse mesmo discurso se encerra com a famosa frase: "Sem maldade e com caridade para todos." Mas a intenção de Lincoln de reabilitar o Sul dentro do sistema americano não podia esconder como seria radical a mudança. Por mais de 2/3 do período desde a fundação da República até a Guerra Civil, os Estados Unidos tiveram presidentes que eram senhores de escravos. O Congresso e a Suprema Corte tinham sido praticamente sempre dominados por maiorias sulistas. O historiador James McPherson observa que, na década de 1860, o sistema social do Norte é que era incomum. A maioria das outras sociedades, legítimas ou não, a escravidão, estava organizada sobre os mesmos princípios hierárquicos do Sul americano. Lincoln estava totalmente consciente da singularidade do Norte. Seus discursos destacavam insistentemente o caráter excepcional dos Estados Unidos, onde grande parte do populacho desfrutava com vantagens sociais e econômicas da liberdade política. Em nenhum outro país, a liberdade política era parte intrínseca do projeto nacional. Que país da Europa, diante de uma enorme riqueza de recursos inexplorados, teria tido a ideia de doá-la ao seu povo? Ou, de modo consciente, buscado a independência econômica de seus cidadãos? O prolongado crescimento americano, que durou por cerca de 40 anos após a Guerra Civil, superando todos os contratempos e altos e baixos, foi o maior da história, pelo menos até o crescimento espetacular demonstrado no final do século XX pelos tigres econômicos do leste asiático.
Lincoln teria ficado gratificado com a ideia, mas não surpreso. Mas se ele possuísse alguma maneira mágica de espiar o futuro, mesmo o futuro de apenas uns 20 anos à frente, é possível imaginar que o pobre Lincoln, com sua aversão Whig moderada pelo poder concentrado, sua desconfiança do gigantismo econômico e seu ódio por especuladores e manipuladores de papéis, tivesse empalecido. Continua no próximo capítulo. Obrigado por ouvir. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe em suas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima leitura. Até lá, jovem magnata. You and me going fishing in the dark.